Boa noite a todos. Muita paz, que Jesus nos envolva a todos. Este é mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa, que reúne todas as sextas-feiras às 20 horas para o Evangelho no Lar. Vamos envolvendo assim a nossa querida irmã Vera, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos, que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nesse momento. E rogamos nesse momento a nossa querida irmã Marisa e os bons espíritos possam nos fortalecer, nutrindo nosso espírito, nos alimentando com coragem e fé, para trazermos Jesus em nosso coração. E assim nos envolver com a sua luz. E nessa imensa luz nos envolvendo, vamos pedindo aos nossos amigos espirituais licença para dar início ao Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus, e continuando essa imensa luz, vamos envolvendo o nosso irmão querido, o Vicente, que fará para nós o pão nosso. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje vamos fazer o nosso livro de preparação, que é o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde ele nos traz bastante ensinamento para nossas reflexões. Hoje nós vamos falar do item 42, que é o item sempre vivos. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Isso é uma passagem que Lucas deixou escrito, foi o de Jesus. Considerando as convenções estabelecidas ao nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos aferimos à vida espiritual utilizando a palavra morte. Essa ou aquela sentença, na versão usual, no entanto, imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas esclarecemos um gênero terrível de morte, a da consciência denegrida do mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos da criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento, os homens é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimento material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasma de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinitivamente. Quando passa pela sepultura, prossegue trabalhando e aqui quanto aí. Só existe desordem para os desordeiros, na crosta da terra ou além dos seus círculos. Permanecemos vivos invariavelmente.
Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos o nosso Pai é Deus dos vivos, imortais. Bem, meus queridos irmãos, a passagem evangélica foi anotada por Marcos e Jesus diz que não é dos mortos, mas dos vivos. Por isso que erramos muito e não compreendemos. Emmanuel inicia esclarecendo que em conversação com amigos normalmente se utiliza a palavra morte em alguma sentença, mas de uma forma que não é a cessação da vida. Vejamos, nesta outra parte, ele diz exatamente isso, porque a morte é uma etapa transformadora. E que a morte que ele conhece, pelo entendimento dele, é da consciência denegrida do mal, torturado de remorso e paralítica na insensatez do crime. Então, para Emmanuel, na visão dele e na visão espírita, que a morte pode ser colocada como uma criatura que se encontra nesse estágio, nesse momento de consciência voltada para o mal, que se encontra em crimes hediondos. E esta é a visão de quando se fala no mal, quando se fala na morte. Porque aquele momento é como a criatura tivesse realmente morta, porque ela está criando débitos para ela mesma, de uma forma inconsequente. Nessa outra parte, ele nos incita dizendo que chegou a época de nos reconhecermos como vivos da criação eterna. Isto é, nós, toda criatura, independentemente da doutrina que professa, temos que perceber que somos criaturas eternas. Não existe morte. Na expiação da palavra, como é colocado aqui na Terra, e sim uma mudança de estado. E ele faz uma colocação do parágrafo que, em virtude de não termos conhecimento e nos praticarmos muitos erros, por isso que Jesus diz, vós errais muito. Ele segue com uma colocação muito interessante, que a Igreja Católica, nossa Igreja-mãe, veio de longos séculos colocando para a população em geral, para o povo, que naquela época não sabiam ler nem escrever, ou seja, criou um céu e um inferno, ambos artificiais. Também fala dos que se apegam à letra, que acredita que após a morte física do corpo, um dia ele vai ressuscitar. Me perdi, não lembro o texto. Colocando que a Igreja Católica, ele criou para nós esse céu e este inferno. Na realidade, também fala que apegam à letra e acreditam que após a morte física do corpo, um dia vai ressurgir não como se corpo fosse a mesma coisa do que o espírito. E conclui que estaria violando a lei da natureza, se justificando que para Deus nada é impossível. Vamos lembrar aqui que a lei de Deus são imutáveis. Ele os criou e existirá eternamente. Mas também o espiritista, e aí também os espíritos são incluídos, que muitos têm a visão de fantasma de laboratório, formas avoaçantes, vagas, aéreas, que também estão errando,
tendo a visão de espíritos de outro mundo, tratando como ETs. Na verdade, são espíritos que também habitavam a Terra, que estavam na... Emmanuel, nesta outra parte, ele fala que quem passa pela sepultura, ou seja, para quem teve a morte física, continua trabalhando da mesma forma, dizendo que a desordem só existe para os desordeiros. Mas aqui ele quis dizer com isso que uma vez trabalhando, seja fazendo uma função aqui na Terra, ao desencarnar ele continua da mesma forma, apenas não tem o corpo físico, mas continua da mesma criatura. Portanto, ele tem na mente, se ele tem na mente o mal aqui na Terra, continua tendo o mal do outro lado, até que ele vá se convencer-se de uma nova visão de vida. Se ele é um criminoso, vai continuar criminoso. Ou seja, tudo que ele era continua sendo da mesma forma do outro lado. Ele coloca no parágrafo dizendo que a crosta, além dos círculos, ou seja, encarnado ou desencarnado, nós permanecemos vivos invariavelmente. E nos adverte que nós não devemos esquecer que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. É uma colocação importante que desencarnados não têm visão de tudo, muito menos visão do futuro. Estando livre da matéria, apenas é uma visão mais ampla da vida. Na colocação, ele reforça que ele disse anteriormente, dizendo que todos nós continuamos na luta pelo aprimoramento, seja aqui ou lá, e que encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal. E reforça que disse antes, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Ele nos pede que não esqueçamos jamais da instrução do Evangelho, que o nosso Pai, Deus dos vivos e dos mortais, que estamos no caminho do aperfeiçoamento. Vamos pensar um pouquinho nisso. Um grande abraço a todos e vamos envolver a nossa irmã Ricarda, que fará para nós o Evangelho desta noite. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O capítulo hoje do Evangelho é o 13, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o item é o item 17, a piedade. Michel, ou Miguel, né? Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã de caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sentimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas, e quando tocadas por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais! É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor, o amor é devotamento, o devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz.
quando reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e ao amor do próximo e a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhe a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento, de que se arreceie o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente, mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo emudecido de emoção e reconhecimento, se volta com a doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, como a piedade, ela é a compaixão pelo sofrimento alheio, a comiseração. Miguel, o espírito que assinou a mensagem, ele diz que a piedade é a virtude que mais aproxima dos anjos, sendo a irmã da caridade, que nos aproxima de Deus. Aconselha a todos nós a se enternecerem diante dos sofrimentos alheios, a deixarem as lágrimas correrem por esse sentimento irradiado, torna-se um bálsamo nas feridas dos que sofrem, auxiliando a resignação. E a esperança. Restituir a esperança a quem havia perdido. Estimular a resignação. São atos que têm como consequência um prazer diferente. Ligado, sim, ao sofrimento de alguém, o sofredor se sente mais leve, mais confortado. A piedade, quando profundamente sentida, é o amor pelos infelizes. É a virtude que o divino Messias praticou em toda a sua vida. No desenvolvimento espiritual no homem, quando ele começa a sensibilizar com o sofrimento do outro, sentindo a piedade, ele inicia o desenvolvimento do amor, que se transcende no devotamento, que é o esquecimento de si mesmo. Tal como Jesus, que por amor a Deus e à sua criação, devotou-se à humanidade da terra. O exercício da piedade, que comove as fibras mais íntimas, que vos leva a estender a mão caridosa que arranca lágrimas de simpatia, é o que faz o homem progredir no domínio do orgulho e do egoísmo, dispondo a alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Temei ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis.
A piedade jamais provoca perturbação ou aborrecimento, como pensam os que dela fazem. Se provoca sentimentos de tristeza e constrangimento, esses desaparecem logo, sendo substituído pela felicidade, de devolver a coragem, a esperança e a fé. A piedade leva o homem a perder sem mesmo se dar conta. O egoísmo, a piedade é melancólica, mas celeste, precursora da caridade, como nosso irmão diz. Então, essa reflexão que Michel ele nos deixa para nós é que possamos refletir, que possamos analisar, refletir a nossa postura diante do sofrimento alheio, o nosso acolhimento para com o nosso próximo, porque enquanto não tivermos praticando os ensinamentos deixados pelo Cristo, os conflitos, as dores continuarão a vir cada vez mais forte, para que podemos despertar, que podemos mudarmos a nossa postura. Então, é como aquela... Eu não sei se vocês estão assistindo a Gênesis, e eu estou apaixonada pela Gênesis. Então, a todo momento, a gente é testado. E isso fica bem claro na Gênesis, com a passagem de Abrão. Porque Abrão, ele sempre oferecia os sacrifícios ao Senhor, porque ele acreditava num Deus único, porque Deus falou com ele. Então, ele começava a levar os cabritos, o carneiro lá, para o sacrifício a Deus. Então, a Sara, ela não engravidava. E aí, Deus falou com Abrão, Sara vai te dar um herdeiro. Então, Sara ficou, assim, grávida, muito já velha. Ela tinha, tipo assim, a avó com filhinho. Então, ele veio e disse que vai ser Isaque o nome dele. Então, ela engravidou e deu o filho para o Abrão. E aí, quando foi um dia, o menininho já estava grande, com uns 9, 10 anos, ou 12, né? E ele pegou e falou assim, Deus falou com Abrão, agora eu quero que você me dê entregue o seu filho, porque ele sempre oferecia os carneiros. Aí Deus falou com ele, agora você vai me oferecer o seu próprio filho. Ele ficou numa tristeza, num desespero, aí ele falando com Sara, quem é mais importante? Que a Sara falou assim, você está indo oferecer, porque Deus falou para ele subir um monte mais alto que tinha lá e levar o garotinho, o filho dele, para ser sacrificado. Aí ele falou assim, ela falou assim, mas você está indo para lá, cadê o carneiro? Você não está levando o carneiro. Aí ele ficou quieto e falou assim, Sara, quem é mais importante entre eu e você, para nós? Ela falou, Deus. Ele falou assim, então, Deus vem em primeiro lugar. Então, esse tipo de teste, nós temos eles a todo momento na nossa vida. Então, que a gente possa não deixar, aí, terminando o assunto do Abrão, quando ele foi levantar a lança para sacrificar o filho, aí Deus falou com ele, Abrão, pegue o seu filho e vá para a sua casa, porque você provou que você é temente a Deus. Então, isso é uma lição bastante forte para a gente. É uma lição, eles lá, o clã do Abrão, eles eram muito unidos. Um pensava no outro, no trabalho, na comida, na separação dos afazeres. Um preocupava com eles, eram muito unidos, enquanto os outros povos, lá de Sodoma e Gomorra e os outros, não eram. Só pensavam em si, no seu próprio umbigo. Então, é o que está falando aqui da piedade. Você exercitando a piedade, você tendo compaixão do próximo. Próximo é um familiar mais próximo, porque a gente sempre tem na família alguém que necessita, que está numa condição pior do que a nossa, e necessita de ajuda. E muitas vezes a gente fala assim, lá vem ele, vamos correr, não quer saber.
porque acha que ele vai trazer aborrecimento, vai tirar a gente da zona de conforto, e não é essa atitude que a gente tem que tomar. A gente tem que estender sempre a mão para as pessoas, para um parente e principalmente para o lado de fora. E nós temos condições de ajudar. Se eu não posso ajudar com 10, eu ajudo com 2, com o que eu puder, mas eu tenho que estar sempre em prontidão para auxiliar, para acolher as pessoas. E é isso que ele quer. Então, o mundo hoje em dia, nós estamos passando essa pandemia, está nos mostrando isso. As pessoas estão mais egoístas, as pessoas estão preocupadas com consigo próprias, estão altruístas, elas não estão preocupadas com ninguém. Nós estamos vivendo um mundo muito ruim. Então, nós precisamos de refletir e nos colocarmos sempre em prontidão, mãos abertas e o coração aberto para receber as pessoas e ajudar. Porque, às vezes, a gente pensa, a pessoa quer que eu compre isso, que eu compre aquilo. Às vezes, a pessoa não quer que compre nada. A pessoa quer ser ouvida. Ela quer uma opinião, ela quer um conselho, um desabafo. E a gente tenta correr. A gente não quer ser incomodado. A gente precisa acolher as pessoas, precisa ajudar elas. Se eu não posso ajudar financeiramente, que eu ajude com as palavras, que eu ajude com uma prece, com uma oração, com uma educação, atenção de ouvir a pessoa, tudo isso nós podemos fazer, porque isso é caridade. E a caridade é o complemento da piedade. Então, essa é a lição de Michel para nós acordarmos, despertarmos, que não é só nós no mundo. E que a piedade, a caridade é uma forma de nos impulsionar para frente. E se a gente não vai por livre escolha, a gente vai pela dor. Então, a gente está sendo testado a todo momento, e isso não vai ter fim. Enquanto a gente estiver reencarnado, a gente está sempre na lida, com as provas nos impulsionando para ir para frente. E a gente precisa aprender a querer que o outro tenha o que eu tenho. O que eu tenho de bom, eu quero que o outro tenha. Assim como eu quero também ser tratada, ele também quer. Então, se o pessoal fala, mas isso daí é problema do governo, do presidente. Não. Se é problema do presidente, ele não faz, aí já é problema dele. Porque ele vai ser cobrado, mas nós também vamos. Então, cada um tem o seu quinhão. Não podemos jogar nas costas do outro o que a gente pode fazer. Então, fica essa mensagem do Michel para a gente colocar em prática, e eu quero terminar com uma frase da Joana de Ângeles. Ela diz assim: a mansidão acalma, a piedade socorre. Com mansidão seguirás com a trilha da humildade e com a piedade conseguirás retribuindo com o bem a todo e qualquer mal. Então, fica aí essa mensagem dessa noite do Evangelho. Então, vamos partindo para o nosso irmão que fará as vibrações e que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E com gratidão a Deus por mais um dia de vida aqui no planeta, né? Com saúde, todos reunidos para mais um Evangelho, esse abençoado Evangelho que a Ricarda fez para nós todos. E falando em piedade, falando de bondade, vamos às vibrações. Vibrar melhor em nós será sempre o amor. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de paz, de luz e de reconforto, de saúde, de harmonia e de esperança. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelo Grupo Espírita Irmã Marisa, todos os seus trabalhos e todos os seus trabalhadores, por todas as casas de oração, pela expansão do Evangelho de Jesus
como forma de conduta. Vibremos por todas as crianças, por todas as creches e orfanatos. Vibremos por todos os idosos. Vibremos por todas as casas de repouso. E que o idoso, onde quer que ele esteja, sempre tenha uma mão carinhosa a afagá-lo, a reconfortá-lo. Vibremos por todos os nossos irmãozinhos que fazem das ruas os seus lares. Vibremos por todos os hospitais e pronto-socorros, nesse momento que o planeta passa por essa pandemia, que todo esse grupo que atua incessantemente há mais de um ano de combate ao Covid-19, que eles possam estar fortalecidos fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e todos nós muito agradecidos por todo o trabalho que temos recebido desses nossos irmãos. Vibremos por todos os nossos governantes e por todos os gestores de empresa. E uma vibração sempre com muita luz para todos os lares. Que em todos os lares prevaleça sempre o amor, a união, a paz, a compaixão, o entendimento. E pedimos licença a Deus e a Jesus para solicitarmos uma vibração por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos envolvendo a nossa irmã Cláudia, que nos conduzirá à prece de encerramento do Evangelho desta noite. Cláudia, tá sem som. E agora vamos agradecer ao Mestre Jesus e aos Espíritos de Luz que nos dão sustentação por mais um Evangelho no lar e fazer a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem. Boa noite a todos.